Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos aí com a turma de Técnica em Eletrônica com a UC Dispositivos Eletrônicos Analógicos. Hoje é a nossa primeira aula e o professor Alan vai estar explicando aí as situações de aprendizagem, passando parte do conteúdo para vocês. Neste caso aqui, ó, nós temos três situações de aprendizagem, três atividades e temos aqui o nosso questionário avaliativo. Essas são as datas das nossas web aulas. E aqui, o professor Alan, ele vai estar participando aí de um curso aí, né, sobre criatividade aí na área de docência. E no dia 18 eu não vou estar aqui para ministrar a aula, mas mesmo assim já deixei uma aula gravada aqui para vocês, ok? Certo? Já está disponível a aula do dia 18 aqui para vocês. Então, nossa aula é dia 11 e a próxima aula do dia 18 já está disponível para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor Alan ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, ok? Então, aqui vocês vão em situação de aprendizagem. Cliquem aqui, ó, situação de aprendizagem, que é uma lista de componentes que nós temos, ó. Então, na situação de aprendizagem aqui, ó, vai abrir, ó. Vou ler aqui rapidamente para vocês. Então, nós temos aqui na situação de aprendizagem dispositivos eletrônicos analógicos. Aqui o contexto é sobre a empresa Vento Frio aí, né, que é a empresa que fabrica equipamentos para climatização, né, certo? E fornece equipamentos de climatização residencial, comercial, industrial, né? Alcançando clientes em todo o território aí nacional, sendo uma das maiores em seu segmento. Atualmente, a empresa fabrica aí 12 modelos de ar-condicionado aí, residencial, e também está projetando aí mais de um modelo que deverá ser de baixo custo, buscando um novo nicho de mercado. Como os circuitos eletrônicos existem muitos componentes, são sensíveis e delicados, a inversão de polaridade pode representar para muitos equipamentos uma catástrofe, ou seja, fechar um curto-circuito. Utilizar um circuito auxiliar de proteção contra a inversão de polaridade é uma solução barata e eficaz, reduzindo significativamente as trocas ainda em garantia. A atividade 1, para que você consiga atingir o objetivo proposto, você precisará resolver alguns exercícios de semicondutores e de outros, ok? E aí nós temos aqui, ó, para avaliar o seu potencial aí, o supervisor de montagem aí, né, lhe propôs o desafio de projetar um circuito para proteção do controle remoto, utilizado em aparelhos condicionador de ar. Porém, caso as pilhas sejam colocadas com polaridade invertida, ou seja, inverter a posição ali, né, das pilhas, aí que não possa danificar aí, né, o componente. Além disso, o circuito deverá indicar através de um sinal luminoso, de um LED, né, certo? Diodo emissor de luz, quando estiver correta a posição das pilhas. Para isso, você deverá utilizar os componentes do almoxarifado, né, disponíveis no almoxarifado da empresa, priorizando uma solução com menor custo, certo? Considere para a solução do problema a utilização de duas pilhas, né, 2A, 1,5 volts de diodos de silício com aquela tensão de 0,7 volts. Em seguida, você deverá elaborar, né, um relatório justificando a escolha dos componentes detalhada aí. E aí você pode utilizar aí relações de materiais, ferramentas e instrumentos, livro didático, ambiente virtual de aprendizagem, e pode também estar acessando a internet para a solução aí das suas atividades, ok?
E aqui, nós temos aqui uma lista de componentes no almoxarifado, disponível aí, ó. Então, nós temos aí, ó, suporte para a pilha 2A, temos aí as pilhas, os diodo 1N4007, 5408, diodo Zener, resistores comerciais, resistores aí comerciais de 1/4, LED de 5 milímetros, transformador 220/12 volts, capacitores de 100 nanofarad, 300 nanofarad, 100 milifarad, capacitores aí com a tensão máxima de 25 volts. Temos aí transistores NPN, PNP, NPN, lembrando que o N é negativo, o P é positivo, regulador de tensão, e temos também CI, que é o circuito integrado, transistor MOSFET, canal tipo N e canal tipo P, e amplificador operacional. Essa aqui é uma lista aí, né, que nós temos disponível aí no nosso almoxarifado, ok? Certinho? E aí, dando continuidade aqui para vocês aqui, ó, o que o professor Alan preparou aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, explicando a nossa segunda situação de aprendizagem. A segunda situação de aprendizagem, nós temos aqui, né, que o supervisor gostou aí do seu trabalho, né, e agora solicitou aí um novo projeto. As orientações são que você deve levar em consideração que o aparelho de ar-condicionado aí pretende, a empresa, né, pretende lançar, deve ser de baixo custo. Devido a isso, a partir de agora, seu desafio é atender a solicitação, né, para desenvolver um drive para controle do motor, utilizado para abrir e fechar as espátulas de saída do ar do aparelho, ou seja, ele fica movimentando, né, para cima e para baixo, ok? O drive para controle do motor tem a função de controlar a abertura das espátulas de saída do ar, otimizando o desempenho aí do produto, né? Evitando que o ar tenha uma saída fixada em um único só ponto. Ao espalhar melhor o ar por meio das espátulas, o equipamento irá climatizar o ambiente, né? De uma forma melhor, proporcionando também um melhor conforto térmico. Então, atividade 1, primeiramente, você deve elaborar um diagrama eletrônico do drive, detalhando as especificações dos componentes. Em segundo momento, você deve elaborar um relatório justificando aí a escolha dos componentes, detalhando aí os passos. Por fim, você precisa montar um circuito eletrônico do drive de controle de direção do motor de corrente contínua, né? Certo? A ser utilizado. Os materiais disponíveis aí pode estar utilizando livro didático, ambiente virtual de aprendizagem, laboratório de eletrônica. E aí aqui, ó, eu sou Alan aqui. Então nós temos aí na nossa sala aqui, ó, dispositivos eletrônicos analógicos, né? Então tá aqui, ó. Dispositivos eletrônicos analógicos, nós temos aqui basicamente o nosso osciloscópio, que é um instrumento de medida. Ele trabalha basicamente com 2 canais, onde você tem a possibilidade aí de fazer medições de corrente alternada, corrente contínua e verificar aí esses valores aí que estão disponíveis no seu circuito, fazendo diversos testes para instalação e manutenção da sua placa de circuito impresso. E aqui vocês vão fazer basicamente a instalação aí, verificando se a pessoa lá, o cliente, inverter a polaridade das pilhas, que não queima aí, né, nem o controle nem o aparelho de ar condicionado. Neste caso, vocês vão ter que fazer uma ligação basicamente de um LED, certo? E nessa ligação aí, o professor Alan vai estar passando um vídeo demonstrativo aí, como que você seleciona o LED,
como que você faz o cálculo do resistor, porque o LED você não pode ligar ele diretamente, porque essa tensão e essa corrente aí pode danificar o LED. Aí nós temos um resistor para limitar a corrente do LED, ok? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Princípio. Essa característica ela é conseguida através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele estiver cortado com os dois terminais iguais, não é uma opção válida, né? A chave para essa família é você se manter na periferia, onde é seguro. O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então, os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 milímetros ou de 3 milímetros. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe o LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 milímetros, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual ao quê? Primeiro eu calculo tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED.
Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. Chegou a Smart Week do Mercado Livre. Produto Samsung com IA. Compre no app. Princípio. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada. Ali é indicado um valor de 15 volts DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 0,9, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, eu não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt. O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o LED 2 está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Então, o professor Aran passou um pouco aí sobre o LED, né? Como você calcula a potência dele e o resistor. E nós temos aqui, ó, os nossos componentes eletrônicos aqui, ó. Nós temos o nosso resistor, ok? Que serve aí para limitar a corrente e também dar uma queda de tensão.
A identificação dele é por cores, se potência mais elevada, ele é na cor verde, tá vendo aqui, ó? 5 watts de potência, aqui uma variação de 5% a mais ou 5% a menos. Nós temos aqui, ó, o LDR. O LDR, ele é utilizado no relé fotoelétrico, que nós chamamos aí que trabalha atrás do poste lá, por exemplo, onde se ficou à noite, ele vai identificar, né? E através dessa identificação faz o acionamento do relé para ligar uma lâmpada. Quando fica de dia, esse LDR, que seria o nosso relé fotoelétrico, que aí nós chamamos de fotocélula, identifica que está de dia, vai fazer o acionamento de um relé e desligar essa lâmpada. Logo abaixo aí nós temos o trim-pot, que é bastante utilizado em placa de circuito eletrônico, onde nós temos, por exemplo, o portão eletrônico. O portão eletrônico que tem esse trim-pot, pessoal, e a gente consegue fazer uma variação da força, que nós chamamos de torque. Então, por exemplo, vamos dizer que o cliente lá não colocou o sensor de barreira. O que é o sensor de barreira? Se a pessoa abriu o portão eletrônico, ficou parado lá no meio do portão, o portão, se tiver o sensor de barreira, ele não faz o acionamento. Mas se tiver o sensor de barreira, se não tiver o sensor de barreira, ele faz o acionamento. Aí se a pessoa pressionar o botão lá, vai fechar o portão. Quando fecha o portão, bate no meio do carro. Mas você fala, pessoa, tem como bater no meio do carro e não estragar o carro? Tem. Aí você coloca uma chave de fenda ali, ó, de 1/8, uma chave de fenda pequena, diminui o torque, aí o portão vai fechar e só vai bater levemente lá no carro. Entendeu? Ao lado aí temos um potenciômetro, que é um componente eletrônico bastante utilizado hoje em dia, que vocês conhecem aí, por exemplo, como um regulador de velocidade lá do ventilador. O ventilador de sua casa é isso aí, ó, esse potenciômetro. Ou aqueles ventiladores de parede, já viu aqueles ventiladores de parede? Ele tem essa regulagem aí com o potenciômetro, onde você aumenta a velocidade ou diminui essa velocidade. Em circuito eletrônico também, nós temos aí um dispositivo chamado NTC. Então, nós temos o fusível, normalmente, aí fechou um curto-circuito, ele vai queimar, protegendo o circuito. Nós temos o NTC. O NTC, nós chamamos que é um termistor que subiu demais, teve uma variação alta de corrente e tensão, ele vai abrir, protegendo o circuito, ok? E aí nós temos aqui os resistores, que nós chamamos de filme metálico, carbono, né? Certo? Onde ele tem a simbologia dele aqui, e essa aqui é a formação interna dele, ok? E aqui nós temos uma pré-identificação do resistor, por exemplo, aqui, ó. Ele tem as cores, por exemplo, marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3, amarelo é 4, verde é 5, azul é 6, violeta é 7, cinza é 8, branco é 9 e dourado é 5% e prateado é 10%. É a quantidade que ele pode variar a mais ou a menos. Então, nós temos aqui as cores definidas aqui e a tolerância que nós chamamos, para mais ou para menos. Um exemplo claro aqui, por exemplo, nós temos o verde, que é o 5, o azul, que é o 6, e o amarelo, que é 4. Aqui, no caso, fica 560 quiloohms, que seria 560 mil ohms. Para resistores de precisão, a cor é diferente, tá vendo o azulzinho? Aí, em vez de ter 3 cores, ele tem 4 cores. Aí aqui é vermelho, laranja, violeta e preto. E aqui marrom. Significa que ele é 237 ohms, variando aí, né? No caso, 1%. Pode variar o valor 1% a mais e 1% a menos. Esses aqui são resistores de fio, nós chamamos de fio cromo, tá? Aí ele é branquinho assim, ó. E tem ele verde, grandão assim, ó, tá vendo? Tem ele marrom, meio avermelhado.
Esses são resistores que nós trabalhamos com uma placa de circuito eletrônico mais avançada, com inovação e tecnologias, onde os componentes são bem pequenininhos. Você precisa até de lupa para estar trabalhando com esses componentes eletrônicos. E aí, neste caso aí, eles são resistores também. Aí nós chamamos a tecnologia chamada de SMD, ok? Esses são resistores variáveis, tá vendo o tamanho dele aqui? Provavelmente você já viu um desses em umas plaquinhas eletrônicas aí, né? Certo? Então, esses aí são os resistores variáveis. E aqui são nossos potenciômetros, como eu falei para vocês. Aqui é um tipo de potenciômetro, esse aqui é a simbologia dele aí, né? E alguns tipos de potenciômetro. E aqui nós temos a placa normal, que nós chamamos de convencional, né? E aqui é a placa SMD, como eu falei para vocês, tá vendo? Aqui perfura a placa e aqui a solda é em cima da placa, tá vendo aí? Note o tamanho dos componentes. Aqui foi porque eu dei uma ampliada, tá, pessoal? Essa placa aqui ela é bem pequenininha. E aí nós temos componentes eletrônicos, nós chamamos aí de capacitores polarizados e despolarizados. Função básica do capacitor, carregar e descarregar no circuito, trabalha com um filtro, trabalha em equipamentos como temporizadores, tem uma curva para carregar, uma curva para descarregar. E os capacitores polarizados, ele tem aí a indicação da polaridade, por exemplo, polo negativo, tá vendo negativo aí? Certo? Negativo tem que ser no negativo, positivo no positivo. Às vezes também tem a possibilidade de você identificar que um terminal é maior e o outro terminal é menor. Ele tem esse corpinho aí na cor preta, né? E às vezes o negativo é na cor dourada ou cinza. Capacitor despolarizado, ele geralmente tem essa cor laranja aí e não tem a polaridade. Você pode colocar aí tanto de um lado como do outro, ok? Certinho? Esses são os capacitores despolarizados. Outro componente eletrônico que nós utilizamos bastante em eletrônica, nós chamamos de transformador. Então, o transformador ele faz parte da fonte, onde nós temos aqui, ó, por exemplo, aí um transformador com a entrada 220 volts e a saída 12 volts, 3 amperes. Ok? A entrada do transformador nós chamamos de primário e a saída do transformador chamamos de secundário. Esse, então, transformador com a entrada 220 e a saída dele é de 12 volts, 3 amperes. Ok? E aí nós temos esse componente eletrônico aqui chamado transistor. Transistor, nós temos dele NPN e PNP. NPN significa negativo, onde nós temos aí, por exemplo, um transistor de silício, onde você tem a possibilidade de fazer uma dopagem, que já vem de fábrica, tá? Ele NPN significa aí que ele é negativo, positivo, negativo, e temos a sua simbologia. Neste caso aqui, ó, nós temos o PNP, onde é positivo, negativo, positivo. Aí ele tem uma identificação básica que chamamos base, emissor e coletor. Como não tem um grande espaço para escrever base, emissor e coletor, nós colocamos B de base, E de emissor, C de coletor. Para você saber se ele é PNP ou NPN, você vai notar que o NPN é a setinha para fora e o PNP é a setinha para dentro. Ok? E aí nós temos transistores que suportam a corrente maior no circuito eletrônico, que nós chamamos aí transistor MOSFET canal tipo N. Ok? Aí nós temos a identificação, né, dos pinos como 1, 2, 3 e a sua simbologia. Aqui no caso nós temos aí o nosso protoboard, né, que é uma placa de circuito impresso aí, onde você tem a possibilidade de fazer a montagem do seu circuito que você desenvolveu antes de você montar propriamente seu circuito eletrônico. Deixa eu voltar aqui na sala para ver se tem alguém aí já disponível.
Antônio José. Esse é da série aqui. Antônio José, seja bem-vindo aí. Ok, professor, deu certo aqui agora. Deu certo aí? Tá tranquilão Deu. aí. Beleza. Então nós estamos aí com essa matéria aí, que é dispositivos, né, analógicos eletrônicos aí, ó, certo? Dispositivos eletrônicos analógicos. E aqui eu estou explicando a atividade 1, atividade 2 e a atividade 3, certinho? Aí qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? E aqui, dando continuidade, nós temos aqui, por exemplo, ó, uma ponte retificadora. Aí nós temos aqui 4 diodos, D1, D2, D3, D4, onde você entra a corrente alternada. Através dos diodos, nós temos aqui o acionamento da nossa corrente contínua com positivo e negativo. Entra a corrente alternada e sai corrente contínua, positivo e negativo. Essa é a nossa simbologia. E aqui nós temos a nossa ponte retificadora. Isso daqui é isso daqui na realidade. E aqui é o nosso diodo. O diodo aqui nós temos anodo e catodo, onde o anodo é positivo, o catodo é negativo. E para a identificação do negativo, geralmente o diodo tem uma faixinha branca, cinza, né? Certo? Ele é pretinho com essa faixa aqui identificando negativo. E aí nós temos regulador de tensão, por exemplo, aqui, ó, 7812, significa que ele regula 12 volts positivo. Como o próprio nome sugere, é capaz de regular a tensão de saída do seu terminal, conferindo maior funcionalidade durante a criação de projetos eletrônicos, principalmente no caso de placas de circuito impresso. E aí é o exemplo aqui, transistor bipolar B136, né? Onde nós temos emissor, coletor e base. Neste caso, a corrente máxima dele é de 1,5 amperes, a potência de 8 watts e uma tensão máxima de até 45 volts. Aqui o professor Alain explica um pouco sobre fontes chaveadas e fontes, né, estabilizadas e não estabilizadas. Ok? Chegou a Smart Week do Mercado Livre. Produto Samsung com IA. Compre no app. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo,
E na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua já, eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como por exemplo 78, então eu posso ter 78 0,5, 0,9, 78 12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros 2 dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, o 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos. Os metálicos, ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, já vem rebaixado o transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, e ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo.
Entretanto, essa tensão não é uma linha reta. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então, a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então, dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, tem que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Então, passei parte aí da fonte de alimentação, né? E aí nós temos aqui a nossa situação de aprendizagem, né? Que é projetar um circuito para a proteção do controle remoto aí, utilizado em aparelho condicionador de ar, caso as pilhas sejam colocadas inversamente, ok? Certo? Sendo ainda que deverá indicar através de um sinal, através do LED, né? Quando estiver correto, a posição das pilhas. Se as pilhas estiverem na posição correta, ele vai acender um LEDzinho. Para tal, você deverá utilizar os componentes disponíveis no almoxarifado que eu mostrei lá durante nessa empresa. Então, nós temos as pilhas aqui, ó. Dura mais, muito mais. Temos o nosso controle e temos aqui a nossa plaquinha. Abri uma plaquinha para mostrar para vocês como é que é. Tá vendo aí? Certo? Só que a maioria das placas, pessoal, tanto de condicionador de ar-condicionado, de televisão, de microsystem, de PlayStation 5 lá, por exemplo, a maioria desses controles, tudo já vem com esse circuito de proteção. Então, por exemplo, se você pegar as pilhas e colocar o cliente, pegar as pilhas e colocar inversamente, o máximo que vai acontecer é que não vai ligar o componente, ok? Não vai ligar corretamente. Não precisa se preocupar que não vai fechar nenhum curto-circuito, nem nada. Mas isso aqui, o que está apresentando na atividade é uma situação, um problema para você. Vamos supor que não tivesse circuito. E se o cliente colocar essas pilhas ao contrário, vai fechar um curto-circuito aí no seu controle remoto. Certo? Então é o seguinte, o que acontece? Você vai montar esse circuitinho aí e vai também aí fazer uma pequena descrição. Essa é a nossa situação de aprendizagem 1. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, as nossas pilhas, que é a parte da alimentação, né? Temos o diodo, o resistor e o LED. Esse aqui é o nosso circuito básico do controle remoto.
Aí, por exemplo, nós temos tensão da fonte, que é as pilhas, né? Tá vendo aqui? Aí, duas pilhas de 1,5 volts, duas pilhas em série de 1,5 volts, dá 3 volts. Neste caso aqui, a nossa tensão nominal é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED. O LED, ele é um semicondutor, que no caso silício, que tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, seria 3 volts menos 0,7 volts, que daria aí um valor de 2,3 volts. A tensão do nosso resistor é igual à tensão nominal menos a do LED, que no caso é 2,3 volts menos 2, que dá 0,3 volts. O resistor é a tensão de R1 sobre a corrente de R1, que é 0,3, tá vendo 0,3 aqui? Dividido por 0,02. O nosso valor de resistor para limitar a corrente do LED vai ser de 15 ohms. Essa, então, foi a explicação da nossa situação de aprendizagem 1. Agora eu vou para a explicação da situação de aprendizagem 2. Na situação de aprendizagem 2, você tem que utilizar aí um CI, que nós chamamos de circuito integrado, NE555. Geralmente chamamos de CI 555. É esse cidadão que nós temos aqui do lado, aqui, ó, com 8 pinos, onde o pino 1 é o GND é o ground, que é o quê? O negativo, e o VCC é o positivo. Ok? E aí, o que acontece? Esse CI, ele vai oferecer um sinal, ok? Por exemplo, uma onda quadrada lá, onde você consegue determinar aí o seu tempo de geração do pulso ali do clock. Por exemplo, vamos utilizar um capacitor, que é o que foi definido na situação de aprendizagem. Não foi você nem eu que defini essa situação de aprendizagem, certo? Então, nós vamos utilizar um capacitor de 100 microfarads. Pessoal, eu esqueci o que é o capacitor. O capacitor tem a função básica de carregar e descarregar no circuito para desempenhar qualquer função. Neste caso aqui, temos os tempos escolhidos de 5 segundos. Capacitor de 100 microfarads e o tempo de 5 segundos. Pessoal, por que chama farad? Porque o cientista que estudou esse componente eletroeletrônico chamava-se, né, Faraday, que era Faraday, ok? Então, temos o capacitor de 100 microfarads, o tempo vai ser de 5 segundos, ok? E aí, no caso, nós temos aí o nosso cálculo básico aí do resistor. Para calcular o resistor R2, a gente pega a corrente nominal vezes o resistor 2 vezes o capacitor. Lembrando que eu e também as pessoas que utilizam e trabalham com eletricidade em geral, eletricidade, eletrônica. Nós trabalhamos com abreviação. Quando eu falar T é de tempo, e N é corrente nominal, e R é resistor, C capacitor, ok? Então, nós temos uma corrente nominal, o resistor, o R2, e temos o capacitor C1. No nosso cálculo, o nosso R2 vai dar de 72.150 ohms. Aí a pergunta é, você consegue achar um resistor aí de 72, né? 150 ohms? No mercado, não. Aí nós vamos estar trabalhando com um resistor de 68 quiloohms, ok? E o R1, pessoal, também IN. O que é o IN? Corrente nominal. Essa é uma forma que nós utilizamos para fazer o cálculo, tá? Vezes R1 mais R2, são dois resistores, né? Vezes o capacitor. A corrente é 0,693
vezes R1 vezes 68 quiloohms, né? Certo? Vezes os 100 microfarads, que é aqui, ó. Tá vendo a fórmula aqui, ó? E aí, fazendo o cálculo, nós temos aí que o nosso valor de R1 é igual a 4.150 ohms. Neste caso, não achamos resistor aí no mercado. Ou você escolhe para mais ou para menos. No caso, foi escolhido um de 3,9 quiloohms. Aqui é o nosso CI 555. Temos aí a bateria, que vai ser de 12 volts. Temos o nosso circuito integrado. Temos esse aqui é o CI 555, que é esse aqui, tá, pessoal? Temos o nosso C1, que é o C mesmo? Capacitor. Capacitor 1, capacitor 2, resistor 1 e resistor 2, ok? Dito isso, está aqui montadinho o nosso circuito aqui, ó. Então, nós temos o R2 de 62 quiloohms, temos aqui o nosso R1 de 3,9 quiloohms, e aí explicando o circuitinho aqui para vocês. Nós temos a bateria, temos o nosso CI 5555, resistor R1, resistor R2, capacitor 1, 2, R1 e R2. O que eu estou explicando detalhadamente para vocês? Que é bom vocês aprender a nomenclatura e também fazer uma lista. R de resistor, no caso aqui do 11, NE555, que é o circuito integrado 555, que é o que gera aquela onda quadrática, onde você tem a possibilidade de determinar o tempo, né? No nosso caso, o tempo foi de 5 segundos, né? E aí nós temos C de capacitor, C1, C2. E aí tá aqui, ó. Porém, apenas, lembrando que essa situação de aprendizagem 2. Apenas com esse sinal de entrada, nós teremos ora o motor em uma rotação, ora o motor parado. Aí você fala, pessoal, mas para que esse motor aí e tal? É porque é o seguinte, nessa atividade aqui, a situação de aprendizagem pede que é o que tem no ar-condicionado hoje, tá, pessoal? Nessa situação de aprendizagem, você pensa, na hora que você aperta lá, se eu não estou enganado, é o swing. Na hora que você aperta essa tecla de swing, o que, as palhetas fazem do ar-condicionado? Ela fica para baixo e para cima, ó. Entendeu? Tá vendo aqui o movimento da mão? Então fica para baixo e para cima. E aí você tem a possibilidade de parar o motor de onde que você quer. Ou seja, o motor gira tanto no sentido horário como no anti-horário. Certo? É esse circuito nosso aqui, ó. Beleza? Então, no caso aqui, ó, nós vamos ter... Entender, então, a situação de aprendizagem 2, né? Situação de aprendizagem 2... No caso, é para a gente fazer um controle aí das palhetas, que vai estar indo para cima, para baixo, para cima e para baixo. Assim que o cliente acionar no controle, né? Ou seja, não fica parado só numa posição só. Mas se ele quiser deixar parado em uma posição só, ele pode deixar, sem problema nenhum. Ok? Para isso, então, nós temos aqui a nossa bateria, que é as pilhas, né, do controle. Temos aí C1, C2, os capacitores, R1, R2, e agora temos o R3. Temos aqui o nosso transistor, temos o R4, então vai ficar R1, R2, R3 e R4, ok, certo? E o capacitor C1 e C2. Aqui é aquela onda quadrada que eu falei para vocês. Lembrando que quando ela está aqui no meio, está ligada. Aqui está desligado. Ligado, desligado. Ligado, desligado. Pessoal, isso daqui é o que define o nosso tempo? Sim, é o nosso tempo de acionamento. Ok? É aqui ele vai ficar subindo e descendo. Subindo e descendo. No caso do transistor, a gente chama de BD, tá? Esse aqui, BD, ele é o BD139. O R3 e o R4 aqui, ó. Nós temos que o R3 ficou 114 ohms
O R4 vai ser 23,4 ohms, ok? Mais conhecido como 27 ohms. E aí, no caso, nós temos o que nós chamamos de ponte H. Nós trabalhamos com o transistor MOSFET, porque se a gente deixar só aquele transistor, ele não vai aguentar fazer o acionamento do nosso relé, tá? Do nosso motorzinho, aí ele queima. Por quê? Porque o transistor normal, ele é pichotinho e não aguenta uma corrente muito elevada, tá? Por isso, trabalhamos com o transistor MOSFET. Esse transistor MOSFET aí, esse aqui é o que nós chamamos de canal tipo N, ok? Então, nós temos aqui ó, os transistores da ponte H, que é essa aqui, ó. Parece um H, né? Certo? Transistor da ponte H devem suportar uma corrente, olha de quanto? 18 amperes, é uma corrente bem elevada. Que é a corrente necessária para o motor funcionar, certo? Transistores bipolares não são recomendados para o uso em circuitos com corrente elevada. Ou seja, esse cidadão aqui, logo ele iria queimar. Então, para evitar isso, utilizamos aí 4 transistores MOSFET, tá bom? Que é esse cidadão aqui, ó. Ok? 4 transistores MOSFET montados em ponte H. E agora, o professor Alan explicou situação de aprendizagem 1 e situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 1, você tem que montar o circuito para evitar que o cliente coloque a pilha ao contrário e feche um curto-circuito no controle remoto. Na situação de aprendizagem 2, você vai montar um circuito eletrônico para fazer o acionamento do ar-condicionado com as palhetas. Ou seja, lá na frente do ar tem umas palhetas que ele fica movimentando para cima e para baixo, ou então você deixa na posição que você quer. Beleza? E na nossa situação de aprendizagem 3, nós temos aí a nossa fonte. A nossa fonte que praticamente nós temos um transformador. Falar bem rapidamente, está finalizando a nossa aula aqui. Tem um transformador que entra 220, sai 12 volts de 3 amperes. Temos a nossa ponte retificadora que eu expliquei para vocês, certo? No caso aqui, nós vamos utilizar uma queda de tensão máxima de 10%, que no caso é 1,55 volts, certo? Beleza? E aí, aqui, ó, nós temos aqui, vamos utilizar um 7812, que suporta aí até 1 ampere de corrente, e pode alcançar até 2 amperes. O R1, eu coloquei a fórmula aqui, ó, para calcular o R1, ok? A tensão de base emissor, tensão base emissor do nosso transistor. Lembrando que a gente tem aí, essa tensão aqui é aquela tensão que eu falei para vocês. Aquela tensão do transistor é de 0,7 volts, por quê? Porque o material é silício, tá vendo? O pessoal tem outro material também? Tem, nós chamamos de germânio. Então nós temos germânio e silício. Esse aqui no caso silício, com aquela tensão de 0,7 volts. Aí a corrente aqui que nós temos aí, ó, R é Q, de 800 mA, valor máximo aqui, que o nosso regulador de tensão vai trabalhar. A corrente aí do nosso transistor aí, pelo datasheet aí, em repouso. Temos aí, ó, o nosso transistor aí, que esse transistor aqui, ele é identificado como BD136. Pessoal, então tem uma lista lá que a gente tem que fazer de componentes? Tem. Aí essa lista, por exemplo, nós temos aqui, ó, regulador de tensão 7812, temos o nosso resistor e temos o nosso transistor BD136. Finalizando a nossa aula de hoje, está aqui o nosso circuitinho eletrônico aqui da fonte. A entrada 220 volts, transformador de 220 para 12, ponte retificadora, o filtro, capacitor polarizado, resistor, transistor BD136, tá vendo que eu falei aqui, ó? Capacitor C2 330 nanofarad,
O nosso CI, regulador de tensão, 7812, que ele regula 12 volts. E o nosso capacitor de saída aqui, tá vendo? Essa aqui é a nossa fonte, nosso circuitinho de uma fonte, ok? Nós chamamos estabilizada, porque como tem o regulador de tensão estabilizado. Essa aí foi nossa aula de hoje, explicando a situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 2, situação de aprendizagem 3 e temos também um questionário avaliativo. Qualquer dúvida, não se esqueça de enviar aí a mensagem do professor Alain ou deixar sua mensagem aí na plataforma. Beleza, Antônio? Beleza, professor. Beleza, Entendi. né? Qualquer coisa aí, ó, pode mandar mensagem pro professor Alain que eu vou estar auxiliando vocês, tá bom? Ok, então, obrigado. Falou, tchau, tchau. Falou.